Gente, como alguns de vocês sabem, eu fui editor-chefe da revista Mundo Estranho durante 8 anos, entre 2010 e 2018. A ME era uma revista de cultura pop, cultura geek, curiosidades. Eu era absolutamente louco por ela, assim. E eu sempre falei muito bem da Mundo Estranho. Mas hoje as coisas vão ser diferentes. Dessa vez eu vou te contar quais capas da Mundo Estranho eu odeio. Mas tem explicação, tá? Tem umas fofocas nos bastidores que eu acho que você vai gostar de saber. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Gay Nerd. Aqui a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Na verdade, eu estava planejando lançar esse vídeo algumas semanas atrás, quando completou 2 anos do encerramento da Mundo Estranho. A ME acabou em 6 de agosto de 2018, e aí em 6 de agosto de 2019 eu fiz um outro vídeo homenageando a revista. Deu super certo, então eu pensei, vamos manter a tradição. Mas como eu disse lá no começo, o papo agora é diferente. Eu vou contar algumas coisas que pouquíssimas pessoas sabem. Para começar, eu só queria deixar claro que isso não tem nada a ver com os ilustradores dessas capas. Esses caras são super talentosos, fizeram tudo direitinho. O problema é que as capas foram mal concebidas. Ou, na verdade, elas foram bem concebidas, porém, sofreram intervenção de gente que não deveria palpitar. Quer um bom exemplo? Vamos começar com a capa de outubro de 2016. Apocalipse zumbi no Brasil. A gente sabia que o nosso público adorava zumbis. A gente lançou livro, especial, um monte de coisa. E quando a gente adaptava qualquer assunto para a realidade brasileira, costumava dar muito certo. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente quer fazer um zumbi brasileiro? O que funcionaria? Como 2016 era ano de eleição, eu pensei, bom, vamos deixar isso para outubro e aí a gente faz uma capa com políticos zumbis. E fora que o brasileiro, no geral, não tem uma boa imagem dos políticos, então eu achei que uma capa com a versão zumbi da Dilma, do Aécio, poderia viralizar. O plano original dessa capa era fazer um close em 4 rostos, um subindo em cima do outro, né? Uma coisa assustadora. A gente tinha escolhido a Dilma e o Aécio, que eram os candidatos à presidência. Se eu não me engano, o Cunha, o Eduardo Cunha, porque na época ele era uma figura muito proeminente, né? Um monte de escândalo, etc. E a quarta figura eu não lembro quem era, talvez seja o Bolsonaro, mas eu não tenho certeza. Enfim, eram 4 pessoas e o ilustrador chegou a fazer esse raf pra gente. Tinha ficado incrível, assim, tava uma expressão muito maravilhosa, muito assustadora e ao mesmo tempo meio irônica, que era um jeitão bem Mundo Estranho mesmo. O que foi que aconteceu? O nosso diretor de núcleo achou que a capa ia ser muito polêmica, tava muito polarizadora, as pessoas poderiam ficar ofendidas. Eu acho engraçado que eles tinham uma leitura como se a Mundo Estranho tivesse um impacto enorme no mundo, assim, se a gente fizesse uma capa desse tipo, todo mundo ia prestar atenção, ia dar problema para Abril. E todo mundo sabia que só os fãs da Mundo Estranho consumiam a Mundo Estranho, o resto nem sabia que a revista existia. Resultado, a gente teve que mudar a capa, tirar do Zoom, colocar mais políticos para ficar menos partidário, já não estava partidário, mas ele queria menos ainda, e eu acho que a capa perdeu muito do impacto, mesmo colocando na rampa do Planalto, não deu certo. No mês seguinte, a gente já emendou uma outra capa que eu quero morrer toda vez que eu lembro que a gente fez, que foi um erro completo, que foi a nossa capa com o PC Siqueira. Nada contra o PC Siqueira, isso não tem a ver com ele, isso tem a ver com o que a Mundo Estranho representava e o que o nosso público queria. Essa participação do PC Siqueira não foi uma ideia nossa e não foi uma ideia dos nossos leitores. Foi uma ideia do meu chefe. Eis que certo dia meu chefe chega no trabalho, diretor de núcleo, com a seguinte constatação, assim, descobrindo a América. Nossa, né? Essa coisa dos youtubers é forte, né? Eles vendem revista, eles vendem livro, vendem figurinha. E eu pensando, amigo, você se deu conta disso agora? Enfim, ele encasquetou que ele queria que a gente fizesse uma edição em que um youtuber fosse editor convidado da revista, para ajudar a alavancar a venda da revista. E a gente sabia que o nosso público gostava de YouTube, mas ele nunca teve essa relação com celebridade, com endeusamento. A gente nunca colocou uma celebridade na capa da revista em quase 20 anos de revista. Qual foi minha contraproposta? Na época, a Mundo Estranho publicava 2 edições em dezembro.
por questões editoriais e contratuais e financeiras. E essas edições ficavam menos tempo nas bancas, né? Ficavam só 15 dias. Então elas sempre venderam menos do que as edições normais. Eu falei, bom, então vamos fazer isso na primeira edição de dezembro. Meu chefe me diz que eu acho que a gente não deveria esperar até dezembro, porque vai que essa moda do YouTube passe até lá. Pois é, ele realmente achava que a moda do YouTube ia passar. Bom, corremos atrás de achar um youtuber que topasse participar da revista. Com um problema extra, né? A gente não tinha grana para pagar. Então é óbvio que quem era muito grande não ia parar a vida dele pra ficar fazendo matéria para Mundo Estranho. A gente foi atrás do PC porque o PC era um cara curioso e ele já tinha sido muito grande, mas ele já não estava tão em evidência naquela época. E ele topou, ele foi super gentil, colaborou, opinou em alguns textos, posou para fazer a ilustração e tal. O problema não era o PC, o problema é que essa ideia não funcionava para o nosso público. Na hora que a gente colocou isso na banca, a gente recebeu tanta mensagem, mas tanta mensagem, porque o público não queria, não fazia sentido para Mundo Estranho. E é claro que a edição teve o efeito contrário do que meu chefe achou que ia ter, né? Em vez de vender mais, ela vendeu menos do que o normal. Essa capa dos memes... Ai, Jesus amado, que tristeza que é essa capa. O que estava acontecendo? A Super Interessante estava publicando livros e estava tirando uma graninha disso. A pedido desse meu chefe, a gente começou a pensar em livros para serem lançados pela Mundo Estranho. E o segundo livro que a gente propôs era uma enciclopédia dos memes brasileiros, que realmente saiu e é um livro muito legal, realmente vale muito a pena. Só que, alguns meses antes, a Super tinha lançado um livro sobre a origem sombria dos contos de fadas. E transformou esse tema também na capa da revista. Então, tanto o livro vendeu super bem quanto a revista também. E a matéria da revista saiu de graça porque era praticamente uma adaptação do livro. E o nosso brilhante chefe decidiu fazer a mesma coisa com a Mundo Estranho. O problema é que a graça de uma enciclopédia é que você está lendo vários memes, então você vai lendo e vai lembrando, pô, são 200. Não fazia sentido nenhum pegar só 10 memes e colocar na revista, porque assim, 10 memes o cara vê na internet. Então foi inventada essa pauta dos 10 memes mais influentes que mudaram o mundo, né? Foi uma pauta tirada do sovaco, assim, para promover o livro. Fomos quebrar a cabeça, montamos a pauta, achamos alguns memes que foram realmente relevantes, explicavam um pouquinho de sociologia, de história, de contexto político do que estava acontecendo no mundo. E a nossa capa original era um desses memes, que a gente queria muito, muito, muito colocar na capa, que era o Putin gay. O Putin, né, você sabe, continua até hoje perseguindo LGBTs lá na Rússia. E na época saiu esse meme, que era uma forma de protesto, porque o Putin não queria ser associado a gay de jeito nenhum. Então compartilhar esse meme era uma forma de chamar atenção para o que estava acontecendo na Rússia. Ou simplesmente irritar o Putin, porque o Putin é um grande filho da puta. Meu chefe barrou a ideia porque achou que era muito política e muito séria para Mundo Estranho. Aí a gente teve que recomeçar do zero o que a gente queria fazer com essa capa. A gente não tinha a menor ideia. O meme da Mônica começou a bombar na época. E a gente pensou, bom, vamos fazer o meme da Mônica então. Só que a nossa matéria também mencionava gatinhos. Gatinhos têm um impacto, né, na internet, na viralização das coisas. Saiu esse Frankenstein, essa bizarrice, que é a Mônica Gatinho, que não tem graça nenhuma, não tem nenhum sentido. E também foi uma capa que vendeu mal. Essa capa dos memes saiu em julho de 2017 e no mês seguinte, outra capa que eu não aguento nem olhar para ela. O público da ME sempre gostou de psicopatas, de serial killers, sempre vendeu muito bem. A gente fez livro, fez milhares de especiais, fez capa de todos os tipos. E o único tema que a gente não tinha abordado dentro desse universo era crianças psicopatas, crianças que matavam. Essa capa tá quase igual ao que a gente pautou o nosso ilustrador. Ele fez perfeitinho. Mas você tá notando um certo vazio conceitual nessa capa? Um espaço que deveria ter informação, mas não tem? Bem no meio das pernas dessa criança, a gente tinha colocado os pais dela, né? Assustados, com medo, contra a parede. Era como se a criança estivesse encurralando eles. E, de novo, meu chefe achou que ia ser muito chocante para a sociedade. E a gente não só teve que mudar o título, virou Pequenos Psicopatas em vez de Crianças Psicopatas, como a gente teve que tirar os pais e substituir por um monte de brinquedo e rabisco na parede. Eu até hoje falo que essa capa não é Pequenos Psicopatas, é Pequenos Bagunceiros, porque é isso que você está vendo nessa capa, uma criança que faz bagunça no quarto.
Eu aposto que você nem imaginava que essas capas davam tanto trabalho, nem imaginava que tinha tantas idas e vindas e discussões e debates e mudanças. Conta pra mim aí nos comentários. Você gostava da Mundo Estranho? Tem alguma outra capa aí que você lembra que era inesquecível porque você gostou muito ou porque você também odiou? E se você também gostou de matar essa saudade da Mundo Estranho, desse jeito bem diferente, desse jeito bem curioso, que é a cara da ME, deixa o seu like aí no vídeo. Me segue nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.